Vovó, que bom que a senhora veio. A voz da minha nora, Sônia, era doce como mel misturado com veneno. Para o seu conforto, preparamos um lugarzinho especial, mais sossegado, longe de todo esse barulho. Ela segurou meu braço com uma força que desmentia seu sorriso, me guiando por entre os convidados elegantes da festa de noivado do meu neto. O lugarzinho especial era uma mesa minúscula, com uma única cadeira, espremida contra uma pilastra no canto mais escuro do salão. Meu nome é Esther, e naquela noite, a família que eu construí com meu suor e minhas lágrimas me tratou como um objeto velho e empoeirado que precisava ser escondido. Uma vergonha que eles não queriam que as visitas vissem. O que você faria no meu lugar? Ouça minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? E me diga também de qual cidade você está me ouvindo. Preciso saber que não estou sozinha nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. Sentada ali, no meu exílio forçado, eu tinha uma visão panorâmica da farsa. A mesa principal, a poucos metros de distância, era um palco iluminado. Lá estava meu filho, Ricardo, rindo alto demais, o rosto vermelho pelo vinho caro. Ao seu lado, Sônia exibia seu vestido de grife, tocando o braço de um convidado importante, um tal de Otávio, que eu reconheci como um primo distante, um artista famoso que eles faziam questão de exibir como um troféu. Meu neto, Felipe, e sua noiva, uma moça de família rica, pareciam bonecos de vitrine. Ricardo olhou na minha direção uma única vez, um olhar rápido, culpado, antes de virar o rosto e encher sua taça novamente. A humilhação não estava nos olhares dos outros, que nem me notavam, mas no silêncio do meu próprio filho. Ele sabia que eu estava ali, invisível, e escolheu me manter assim. Para ele, eu era apenas uma nota de rodapé embaraçosa na sua história de sucesso. Onde foi que tudo mudou? A pergunta ecoava na minha cabeça, abafando a música alta e as conversas vazias. Olhei para as minhas mãos, apoiadas sobre a bolsa gasta no meu colo. Mãos manchadas pela idade, com as juntas grossas de tanto trabalhar. Lembrei-me de quando essas mesmas mãos embalavam Ricardo, um bebê chorão, que só dormia com meu cheiro. Lembrei das noites em que costurei, até meus dedos sangrarem, para que ele tivesse um sapato novo para ir à escola. O cheiro da comida cara que vinha da mesa principal me fez lembrar do cheiro do feijão simples que eu cozinhava com tanto amor, garantindo que o prato dele estivesse sempre mais cheio que o meu. Como aquele menino, que prometia cuidar de mim para sempre, se transformou neste homem estranho que mal conseguia me olhar nos olhos. Por que eu permiti que isso acontecesse por tanto tempo? Meu falecido marido, Mário, sempre dizia que nosso maior tesouro era a educação do nosso filho. Nós éramos gente simples. Ele um pedreiro de mãos calejadas, eu uma costureira que remendava a vida dos outros para consertar a nossa. Morávamos numa casa pequena, que construímos tijolo por tijolo nos fins de semana. Nosso sonho não era riqueza, era dignidade. Era ver Ricardo se formar, ter um diploma, uma vida que não exigisse que ele quebrasse as costas debaixo do sol como o pai, nem que passasse madrugadas curvado sobre uma máquina de costura como a mãe. Cada centavo que ganhávamos era sagrado, guardado numa latinha de biscoitos para o futuro dele. Nós não tínhamos luxos, não viajávamos, não comprávamos roupas novas. Nossa única vaidade era o boletim do nosso filho, cheio de notas altas. Quando Ricardo passou na faculdade de engenharia, a alegria foi tão grande que chorei por 3 dias seguidos. Mas a alegria logo deu lugar à preocupação. A mensalidade era cara, os livros eram um absurdo. Mário e eu tomamos a decisão mais difícil de nossas vidas. Vendemos um pequeno lote de terra que tínhamos herdado, a única coisa de valor que possuíamos além da nossa casa. Lembro de Ricardo dizendo, "Mãe, não precisa, eu dou um jeito." Mas nós insistimos. Eu me recordo de uma vez em que ele precisava de um livro de cálculo caríssimo. Virei 3 noites costurando vestidos de festa para uma cliente, escondendo dele que o dinheiro que usei era o que eu havia separado para meus remédios de pressão. Ele nunca soube. Para nós, o sacrifício era apenas outra forma de amar. Tudo começou a desandar quando Sônia entrou em nossas vidas. Ela veio de uma família com um pouco mais de dinheiro, e desde o início olhava para nossa casa, nossas roupas e nossos costumes com um desprezo mal disfarçado. Para ela, éramos a personificação da origem humilde que Ricardo deveria esquecer.
Começou com pequenas críticas, comentários venenosos disfarçados de conselhos. Sogra, essa toalha de mesa é um pouco antiquada, não acha? Ela dizia, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela foi, aos poucos, construindo um muro entre meu filho e eu, tijolo por tijolo, com a argamassa da vergonha e da ambição. Ricardo, fraco e deslumbrado com aquele mundo de aparências, deixou que ela construísse. Ele se tornou um visitante na sua própria história. A manipulação era a principal ferramenta de Sônia. Querido, sua mãe não vai entender este evento. É muito sofisticado. Ou, Felipe fica sem graça perto da avó, ela o lembra de onde viemos. Frases como essas, ditas no conforto do lar deles, foram minando a relação que eu tinha com meu filho. As visitas se tornaram raras, os telefonemas rápidos e impessoais. Os natais eram sempre justificados com uma viagem inadiável. Aos poucos, comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu era mesmo um fardo? Será que minhas memórias dos sacrifícios eram apenas exageros de uma mente envelhecida pelo tempo? A minha casa, antes cheia de risadas, tornou-se um santuário silencioso e opressivo, onde cada fotografia na estante era uma testemunha muda da família que eu havia perdido para a ganância. Da minha mesa no canto, eu observava meu neto, Felipe. Um rapaz bonito, bem vestido, rindo de algo que sua noiva lhe dizia ao pé do ouvido. Ele mal me cumprimentou quando cheguei. Um "Oi, vó", apressado, antes de ser puxado por Sônia para outra direção. Será que ele sabia que a faculdade de primeira linha que seu pai cursou foi paga com a terra e o suor de seus avós? Será que ele tinha alguma ideia das noites em que eu passei em claro, costurando, para que o pai dele pudesse ter um futuro? Eu duvidava. Para ele, eu era apenas a velhinha de vestido simples sentada no canto, uma figura folclórica, uma obrigação social que seus pais cumpriam com evidente má vontade. Eu não fazia parte do mundo deles. Eu era o passado que eles tentavam desesperadamente apagar. Um garçom jovem, com um uniforme impecável, se aproximou da minha mesa. Ele parecia confuso. "A senhora deseja alguma coisa? Uma água? Um aperitivo?" Ele perguntou, com uma hesitação na voz, como se não soubesse se eu era uma convidada ou alguém que tinha se perdido ali. "Não, obrigada, meu filho. Estou bem", respondi, com um sorriso que não alcançou meus olhos. Aquele pequeno momento de incerteza do rapaz foi como um soco no estômago. Era a prova final. Nem mesmo os funcionários do evento conseguiam me enquadrar naquela festa de luxo. Eu era um erro na paisagem. Uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça de ostentação que meu filho e minha nora haviam montado para impressionar os outros. A solidão, naquele momento, era quase palpável. Apertei a minha bolsa com força. Dentro dela, junto com meus documentos e um lenço de pano, havia uma pequena foto desbotada de Mário. Seus olhos pareciam me encarar daquele pedaço de papel antigo. Lembrei-me de suas últimas palavras, a voz fraca, mas firme, no leito do hospital. "Esther, nosso filho voou alto, mas não se esqueça de nossas raízes. Proteja o que é nosso de verdade. Use nosso segredo apenas quando seu coração disser que é a hora da justiça, não da ganância." Por anos, guardei essa promessa no fundo da alma, acreditando que a hora da justiça nunca chegaria, que o amor de um filho eventualmente falaria mais alto. Mas naquela noite, vendo a indiferença fria nos olhos de Ricardo, eu entendi. A ganância já havia vencido no coração dele há muito tempo. Meu olhar voltou para a mesa principal. Vi Otávio, meu primo artista. Ele parecia desconfortável, respondendo com monossílabos às perguntas animadas de Sônia. Nossos olhos se cruzaram por um instante. Ele me deu um leve aceno de cabeça, um gesto de reconhecimento, de respeito. Um pequeno farol de dignidade em meio a um oceano de desprezo. A ironia era cruel. Eles o celebravam por seu talento e fama, sem saber que ele vinha do mesmo chão batido que eu, das mesmas raízes humildes que eles tanto se esforçavam para esconder. Ele era um pedaço do passado deles, mas um pedaço que podiam exibir com orgulho. Eu era o pedaço que eles varriam para debaixo do tapete. A presença dele ali, sendo tratado como realeza, só tornava minha exclusão ainda mais dolorosa e intencional. Foi então, observando aquela cena patética, que algo dentro de mim se quebrou. Ou melhor, algo se reconstruiu. A tristeza que me paralisava deu lugar a uma clareza fria
e cortante. A dor da humilhação se transformou em combustível. Vi meu filho rindo, minha nora se exibindo, meu neto me ignorando, e entendi que eu não estava perdendo uma família. Eu estava apenas confirmando que ela já não existia mais. Eles me colocaram naquele canto para que eu não atrapalhasse seus planos, para que minha simplicidade não manchasse a imagem de riqueza que eles queriam projetar. E foi ali, no silêncio e na sombra, que eu finalmente enxerguei a verdade. A promessa que fiz a Mário não era sobre esperança, era sobre ação. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. A volta para casa foi silenciosa. O motorista do carro de aplicativo, um rapaz jovem, tentou puxar conversa, mas minhas respostas curtas o fizeram desistir. Eu olhava pela janela as luzes da cidade passando, borrões de cor numa tela escura, mas não via nada. Minha mente estava presa naquele salão barulhento, naquela mesa solitária. Ao entrar em minha casa, o silêncio era diferente. Não era mais a paz da solidão, mas o vazio opressivo do abandono. O cheiro de guardado dos móveis, o tic-tac do relógio na parede, tudo parecia amplificar o eco da humilhação. Sentei na minha poltrona gasta, a mesma onde Mário costumava ler o jornal, e a decisão que nasceu na festa fincou raízes profundas no meu peito. Eu não choraria mais. Eu agiria. Naquela noite, não dormi. Fui até o armário do quarto, aquele que range ao abrir, e peguei uma caixa de madeira antiga, onde Mário guardava seus documentos mais importantes. O cheiro de cedro e papel velho invadiu o ar. Sentei-me no chão, com a caixa no colo, e a abri com as mãos trêmulas. Dentro havia um universo de memórias, fotos nossas, jovens e cheios de sonhos. A primeira cartinha que Ricardo escreveu para mim no Dia das Mães, com a letra garranchuda. Certidões, recibos, a história da nossa vida contada em pedaços de papel. Cada item era uma facada no coração, uma lembrança do que havíamos construído e do que meu filho havia se tornado. A dor era imensa, mas por baixo dela, uma nova sensação começava a surgir. A frieza de um general que estuda o mapa antes da batalha. Meus dedos encontraram um envelope grosso e amarelado. Dentro, a escritura de um terreno que eu quase havia esquecido. A terra dos avós, como Mário a chamava. Um pedaço de chão longe da cidade, pedregoso, que na época não valia quase nada. Lembrei-me de Mário insistindo em mantê-lo. Esther, a gente vende o lote pequeno para os estudos do menino, mas este aqui fica. Terra é raiz. A gente nunca sabe quando vai precisar se firmar de novo. Suas palavras, ditas há mais de 30 anos, soaram como um sussurro profético no silêncio do meu quarto. Ricardo e Sônia sabiam do lote que vendemos, mas nunca souberam deste. Para eles, eu era apenas uma viúva com uma casa modesta e uma pensão pequena. Mal sabiam eles que o pior ainda estava por vir. Com o sol da manhã, a clareza se instalou de vez. Eu precisava de ajuda, de alguém que entendesse de leis e de lealdade. O nome veio à minha mente como um relâmpago. Doutor Almeida, o advogado que cuidou do inventário de Mário, um homem sério e amigo do meu falecido marido. Procurei o número dele na minha agenda antiga. Minha mão hesitou sobre o telefone. E se ele achasse que eu estava delirando? Respirei fundo e disquei. Quando ele atendeu com sua voz grave e formal, eu disse: Doutor Almeida, é Esther, viúva de Mário. Preciso da sua ajuda. É sobre uma promessa e uma injustiça. Houve um silêncio do outro lado da linha e então ele respondeu, com uma firmeza que me acalmou. Dona Esther, para a senhora, estou sempre às ordens. Quando nos encontramos? Enquanto esperava o dia da reunião, a casa parecia ter se transformado. Os objetos que antes me traziam tristeza, agora pareciam aliados. O retrato de Mário na estante me dava força. A máquina de costura no canto da sala era um monumento ao meu sacrifício, um lembrete do porquê eu estava fazendo aquilo. Comecei a sentir uma paranoia sutil, um carro que passava devagar na rua, um telefonema com um número desconhecido que ficava mudo quando eu atendia. Seria a minha imaginação, o estresse me consumindo? Ou será que a ganância deles já os fazia me vigiar, esperando pelo meu fim para colocar as mãos no pouco que eles achavam que eu tinha? Eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio. Dr. Almeida chegou pontualmente, trazendo uma pasta de couro que parecia pesada.
Sentamo-nos na minha pequena sala de estar. Ele me ouviu com atenção, sem interromper, enquanto eu contava sobre a festa, a humilhação, o distanciamento de Ricardo. Seus olhos não demonstravam pena, mas um respeito profundo. Quando terminei, ele abriu a pasta. Dona Esther, seu marido era um homem sábio. Ele me procurou anos antes de adoecer. Ele tinha um pressentimento. Ele me mostrou um mapa da cidade. Com uma caneta, circulou uma vasta área. Esta é a terra dos avós. Com a expansão da cidade, hoje ela está numa área de extremo valor comercial e ambiental. Meus olhos se arregalaram. Eu não fazia ideia. O valor é apenas o começo, continuou ele. Mário me pediu para contratar, em segredo, uma prospecção geológica. Ele desconfiava de algo. Dr. Almeida, então, me entregou um laudo técnico, grosso e cheio de gráficos. A propriedade não é apenas valiosa. Ela tem uma fonte de água mineral puríssima, com um potencial de exploração gigantesco. 3 grandes empresas já fizeram ofertas sigilosas ao longo dos anos, que eu, seguindo as instruções de Mário, recusei e mantive em segredo. Ele me mostrou os números. Eram tantos zeros que minha cabeça girou. Mais de 30 milhões de reais. O ar me faltou. Aquela terra inútil era uma fortuna. Uma fortuna que meu filho e minha nora, atolados em dívidas para manter as aparências, desconheciam completamente. Mas a prova que selou meu coração não foi o dinheiro. Foi algo que encontrei naquela mesma noite, no fundo da caixa de madeira, algo que eu não via há décadas. Era uma carta, escrita por Ricardo no seu 2º ano de faculdade, endereçada a um amigo. A caligrafia jovem, cheia de arrogância. Li um trecho que fez meu sangue gelar. Cara, a faculdade está me matando, mas vai valer a pena. Meus pais são uns coitados, venderam a única coisa que tinham. Mas quando eu estiver bem de vida, vou tirar eles daquele buraco. O problema é que eles são simples demais, não vão se encaixar no meu mundo. Aquilo já doía, mas foi a frase final que destruiu a última ponte que me ligava a ele. O melhor é deixar eles lá no canto deles. Quando eles se forem, a gente vende a casinha e o que sobrar e curte a vida. A carta caiu das minhas mãos. Não havia lágrimas. A dor se transformou em gelo, um gelo que percorreu minhas veias e endureceu meu coração. Ele nunca teve a intenção de cuidar de nós. O desprezo não foi ensinado por Sônia. Ela apenas regou uma semente que já existia. Nós éramos um degrau, um sacrifício necessário para a sua escalada social, e depois um estorvo a ser descartado. Naquele momento, qualquer resquício de culpa que eu pudesse sentir por deserdá-lo se desfez em pó. Ele havia me deserdado como mãe muito antes. Ele havia assinado sua própria sentença naquela carta, 25 anos atrás. Aquela folha de papel amarelada era a minha absolvição. Com uma calma que eu mesma desconhecia, peguei o telefone e liguei para Otávio. Contei a ele não sobre o dinheiro, mas sobre o gesto dele na festa, sobre a dignidade que ele me devolveu. Perguntei se ele se lembrava da terra dos nossos avós. Lembro, tia Esther. Lembro do seu pai dizendo que aquela terra tinha uma alma. Ele respondeu com sua voz tranquila. Eu sabia que podia confiar nele. Ele era a peça que faltava no meu plano. Ele representava a arte, as raízes, tudo o que Mário e eu valorizávamos e que Ricardo e Sônia desprezavam. Ele seria o guardião do nosso verdadeiro legado. A fortuna não seria usada para vingança, mas para construir algo que a ganância deles jamais poderia corromper. Nos dias seguintes, uma nova rotina se instalou. As manhãs eram para cuidar das minhas plantas, as tardes para longas conversas telefônicas com Dr. Almeida e Otávio. Juntos, começamos a desenhar os estatutos de uma fundação. Uma fundação que levaria o meu nome e o de Mário. Uma instituição para financiar jovens artistas de origem humilde, como Otávio um dia foi, e para proteger a área ambiental ao redor da fonte de água. Cada cláusula que escrevíamos era um tijolo no muro que eu estava erguendo entre o meu futuro e o passado doloroso que eles me impuseram. Eu não estava mais apenas me defendendo. Eu estava criando. Um dia, Ricardo ligou. A voz dele era falsamente preocupada. Mãe, tudo bem? A senhora sumiu desde a festa? Ficamos preocupados. A manipulação era tão óbvia que chegava a ser patética. Estou bem, meu filho. Apenas colocando a cabeça e a casa em ordem, respondi, com uma serenidade que o deixou desconcertado. Ele não sabia como reagir à minha falta de drama.
a minha calma. O poder dele sobre mim vinha da minha dor, e sem ela, ele estava perdido. Bem, que bom. Olha, a gente precisa conversar sobre umas coisas, umas contas, ele começou. Na hora certa, Ricardo, nós vamos conversar sobre tudo. Eu o interrompi. O silêncio dele do outro lado da linha foi a minha primeira pequena vitória. O plano estava traçado. Dr. Almeida enviaria a convocação oficial para uma reunião de família para discutir assuntos de testamento e herança. As palavras foram escolhidas a dedo, como iscas num anzol. Eu podia imaginar os olhos de Sônia brilhando de cobiça, a pressa de Ricardo em finalmente se livrar do fardo e pegar o que ele achava que era seu por direito. Eles viriam correndo, como moscas para o mel, sem saber que estavam caminhando para uma teia que eu teci com as linhas da minha própria dor e da minha recém-descoberta força. Eles achavam que o jogo estava ganho. Enquanto eu regava minhas samambaias na varanda, senti uma paz que não sentia há anos. O ar parecia mais leve, as cores das flores mais vivas. Eu não era mais a velhinha triste e esquecida. Eu era Esther, a guardiã de um segredo, a arquiteta de uma justiça silenciosa. Olhei para a minha casa, não como uma prisão de memórias, mas como meu quartel-general. O palco estava montado, os atores estavam prestes a ser chamados. Eles queriam que eu desaparecesse no canto escuro do salão. Em vez disso, eu os colocaria sob o mais forte dos holofotes. A humilhação na festa de noivado foi a faísca, mas a carta de Ricardo foi o incêndio. Um incêndio que não me destruiu, mas purificou. Queimou a tristeza, a dúvida, a esperança tola de que um dia ele voltaria a ser o meu menino. Das cinzas nasceu uma mulher que seu filho não conhecia, uma mulher que nem eu mesma sabia que existia. A herança de Mário não era a terra ou o dinheiro, era a sabedoria de saber a hora certa de lutar. E a hora havia chegado, doutor. Almeida me ligou para confirmar. A reunião estava marcada para a próxima semana na minha casa. Eles confirmaram presença imediatamente, Dona Esther. Pareciam ansiosos, ele disse com um tom contido. Eu sorri. A ansiedade deles era a minha tranquilidade. Eles esperavam ler um testamento que lhes entregaria migalhas. Mal sabiam que iriam testemunhar a leitura de sua própria falência moral, escrita por mim com a tinta da verdade. Na noite anterior à reunião, peguei a velha foto de Mário e a coloquei ao meu lado. Chegou a hora, meu velho. Sussurrei para o retrato. A hora da justiça, não da ganância. Você ficaria orgulhoso. Não houve resposta, claro. Mas no silêncio da casa, senti uma aprovação, uma força que vinha dele, de tudo que construímos juntos. Eu não estava sozinha. Fechei os olhos e visualizei a cena do dia seguinte. Ricardo e Sônia, sentados no meu sofá, com seus sorrisos calculados. O advogado, com sua pasta cheia de verdades. E eu, no centro de tudo, não como vítima, mas como a matriarca que eles tentaram apagar. Eles me deram um lugar no canto para que eu não atrapalhasse. Agradeci por isso. Foi naquele canto, no silêncio, que me lembrei de quem eu era. E eles estavam prestes a descobrir também. Eles queriam o meu silêncio. Em breve, eles iriam implorar por ele, mas seria tarde demais. O espetáculo estava apenas começando. O dia da reunião chegou com um sol pálido de inverno, que entrava pela janela da minha sala e desenhava formas no tapete gasto. A casa estava arrumada, cheirando a café fresco e a uma dignidade antiga que eles nunca entenderiam. Cada móvel, cada retrato na parede parecia estar em seu posto, como testemunhas silenciosas do que estava por vir. Eu não sentia nervosismo, apenas uma calma gelada. A serenidade de quem sabe que está prestes a fechar uma porta para sempre. Eu havia passado a noite em claro, não por ansiedade, mas repassando cada passo, cada palavra. Eu não era mais a vítima. Eu era a diretora daquela cena final e o roteiro, desta vez, era meu. Eles chegariam esperando um final feliz para a sua ganância, mas encontrariam apenas o espelho de suas próprias ações. Eles chegaram pontualmente. O barulho do motor do carro de luxo deles pareceu uma ofensa na minha rua silenciosa. Ricardo e Sônia entraram na minha casa como se estivessem visitando um museu de antiguidades. As roupas caras, o perfume forte, tudo neles destoava da simplicidade do meu lar. Sônia trazia no rosto um sorriso ensaiado, os olhos varrendo cada canto, provavelmente calculando o valor da mobília para um brechó.
Ricardo parecia tenso, evitando meu olhar, como sempre. Ele sabia, no fundo, que algo estava diferente. A minha serenidade o incomodava. Eles se sentaram no sofá, a postura rígida, a impaciência mal disfarçada. Acharam que seria rápido, uma assinatura aqui, uma promessa de herança ali, e poderiam voltar para o seu mundo de aparências. Mal sabiam que a porta de saída daquela casa não os levaria de volta para o mesmo lugar. Ofereci café em xícaras de louça simples que foram meu presente de casamento. Um gesto de hospitalidade que era, na verdade, meu primeiro movimento no tabuleiro. Não, obrigada, sogra. Cafeína me deixa ansiosa. Sônia recusou com um aceno de mão, como se afastasse uma mosca. Ricardo aceitou, mas suas mãos tremiam levemente ao pegar a xícara. Ele deu um gole rápido, o líquido quente parecendo não aquecer a frieza que emanava dele. Eles queriam ir direto ao ponto. Falar de dinheiro, de futuro, do que eles acreditavam ser deles por direito. A pressa deles era a minha vantagem. Eu saboreei meu café lentamente, observando-os se contorcerem em seu desconforto. Cada segundo de silêncio na minha humilde sala de estar era uma pequena tortura para a ambição desmedida deles. A campainha tocou novamente. Ricardo franziu a testa. Está esperando mais alguém, mãe? Antes que eu pudesse responder, abri a porta. Dr. Almeida entrou, sério e imponente com sua pasta de couro, seguido por Otávio, meu primo, cuja presença era como um raio em céu azul para eles. O sorriso de Sônia congelou. A confusão no rosto de Ricardo se transformou em desconfiança. Otávio, o que ele está fazendo aqui? Isso é um assunto de família, disse Sônia, a voz um fio de arrogância. Otávio é da família, e hoje ele é uma testemunha essencial, respondi, fechando a porta. O ambiente na sala mudou instantaneamente. Eles não estavam mais no controle. O palco que eles pensavam dominar agora tinha outros atores e eles não conheciam as falas. A pequena sala de estar pareceu encolher, tornando-se uma arena. Doutor Almeida sentou-se na poltrona em frente a eles e abriu sua pasta sobre a mesinha de centro. O som do fecho de metal ecoou no silêncio pesado. Bom dia. Fomos convocados por Dona Esther para discutir disposições testamentárias e a administração de seu patrimônio, começou ele, com uma voz formal que não deixava espaço para interrupções. Vi os olhos de Sônia brilharem com a palavra patrimônio. Ricardo ajeitou-se no sofá, tentando parecer um filho preocupado e responsável. A farsa era tão grotesca que chegava a ser comovente. Eles se preparavam para o ato final da peça que eles mesmos escreveram, onde herdariam os frutos do meu sacrifício. Mas o espetáculo daquela manhã era uma tragédia, e os protagonistas eram eles. Como vocês sabem, o único bem conhecido de Dona Esther é esta casa, continuou o advogado, e eu vi uma sombra de decepção passar pelo rosto de Sônia. No entanto, há um outro ativo, deixado por seu falecido marido, Mário, que até hoje não havia sido formalmente avaliado. Ricardo se inclinou para a frente. Um ativo? Que ativo? Meu pai não deixou nada além de dívidas e esta casa. A forma como ele falou do pai, com tanto desdém, foi mais uma facada. Ele havia reescrito a própria história, apagando qualquer vestígio de gratidão. Ele não se lembrava do pai quebrando as costas para lhe dar um futuro, apenas de um homem simples que, para ele, representava a vergonha de suas origens. Mal sabia ele que a maior herança daquele homem não era algo que o dinheiro pudesse comprar, mas sim algo que ele estava prestes a perder para sempre. Dr. Almeida, sem alterar o tom de voz, colocou sobre a mesa uma escritura antiga, amarelada pelo tempo. Refiro-me à propriedade conhecida como a Terra dos Avós. Ricardo riu, um som seco e sem humor. Aquilo? Aquilo é um pedaço de chão inútil, no meio do nada. Não vale nem o imposto que se paga. Meu pai era um sonhador, achando que aquilo um dia valeria alguma coisa. Ele olhou para Sônia com cumplicidade, como se compartilhassem uma piada interna sobre a ingenuidade dos velhos. A arrogância dele era um escudo, mas eu via através dela. Via o medo de que a reunião fosse apenas sobre aquela terra sem valor, uma perda de tempo para seus planos grandiosos. Ele estava prestes a descobrir o quão caro pode custar subestimar as raízes que ele tanto se esforçou para cortar. Com a calma de um cirurgião, Dr. Almeida substituiu a escritura antiga por um mapa moderno da cidade, com imagens de satélite.
Ele apontou com a caneta para uma grande área verde. O meio do nada, Sr. Ricardo. Hoje é a fronteira de expansão da cidade. Uma área de proteção ambiental e de extremo interesse comercial. Ele fez uma pausa, deixando a informação assentar. Uma avaliação recente solicitada por Dona Esther estima o valor da propriedade, apenas como terreno, em pouco mais de 8 milhões de reais. O queixo de Sônia caiu. Literalmente. Seus lábios se entreabriram e ela ficou sem ar. Ricardo empalideceu, os olhos fixos no mapa como se não pudesse acreditar no que ouvia. O silêncio na sala era tão denso que eu podia ouvi-lo zumbir nos meus ouvidos. O primeiro pilar do mundo deles acabara de ruir, mas o golpe de misericórdia ainda estava por vir. No entanto, o valor do terreno é secundário, prosseguiu o advogado impassível. Ele retirou da pasta um laudo técnico grosso e o colocou sobre o mapa. Uma prospecção geológica, também solicitada por Dona Esther, confirmou a existência de uma fonte de água mineral de altíssima pureza e grande vazão na propriedade. Ele abriu o laudo em uma página com gráficos e números. 3 grandes corporações de bebidas já fizeram propostas sigilosas pela exploração da fonte. A menor delas é de 32 milhões de reais. Se o silêncio antes era denso, agora era um vácuo. Sônia levou a mão à boca, os olhos arregalados de pura cobiça. Ricardo parecia ter sido atingido por um raio. Ele olhava do papel para mim e de mim para o papel, a mente tentando processar a magnitude da revelação. A ganância é mais rápida que o choque. Sônia foi a primeira a se recuperar. 32 milhões? Ela sussurrou. E depois, com a voz mais alta, virou-se para Ricardo, ignorando completamente a minha presença. Ricardo, meu Deus, nós estamos ricos. Podemos quitar o apartamento, o carro, a escola das crianças. Podemos comprar aquela casa de praia. Precisamos ligar para o nosso gerente. Ela já gastava o dinheiro, já se via como a rainha de um império construído sobre uma terra que até 5 minutos atrás ela desprezava. Em seu delírio, ela esqueceu a regra mais importante. A fortuna ainda não era dela. Ela esqueceu que a dona de tudo estava ali, sentada na sua poltrona velha, observando o espetáculo de sua mesquinhez. Ricardo, por sua vez, olhou para mim. Pela primeira vez em anos, ele me olhou nos olhos, mas não havia amor ou arrependimento ali. Havia um espanto calculista, uma admiração doentia pela minha capacidade de esconder algo tão valioso. Mãe, ele começou, a voz trêmula. A senhora sabia disso o tempo todo? Por que não nos disse nada? Nós poderíamos ter ajudado, administrado. Nós estamos salvos. A palavra que ele usou, salvos, me atingiu como um soco. Ele não via um legado, uma história, o suor do pai dele. Ele via apenas um bote salva-vidas para o seu naufrágio financeiro e social. Ele se via como herdeiro de algo que ele nunca ajudou a construir e que passou a vida inteira a desprezar. A confirmação que eu precisava estava ali, nua e crua, na sua confissão de alívio egoísta. Deixei que o silêncio se esticasse um pouco mais para que as palavras dele ecoassem na sala. Então, com a voz mais calma que já tive na vida, eu comecei a falar. Salvos? Vocês se sentem salvos, Ricardo? Eu me lembro de outros tempos. Lembro das minhas mãos sangrando na máquina de costura para que você tivesse um livro. Lembro do seu pai vendendo o único lote de terra que tínhamos para pagar sua faculdade, a mesma terra que você e sua esposa sempre trataram como um símbolo da nossa pobreza. Minhas palavras não eram de acusação, eram um relatório, fatos, memórias que eles haviam tentado enterrar, mas que para mim eram as fundações de tudo o que estava acontecendo naquele momento. Eles se encolheram no sofá, desconfortáveis com a verdade. Então, peguei a peça final do meu quebra-cabeça. De dentro de um livro na estante, retirei um envelope amarelado. Era a carta que Ricardo escreveu na faculdade. Não precisei lê-la em voz alta, apenas a segurei no ar, para que ele pudesse ver sua própria caligrafia, jovem e arrogante. Eu também me lembro de ter encontrado isto, Ricardo. Uma carta que você escreveu para um amigo. Uma carta onde você chamava seu pai e eu de coitados. Onde você dizia que não nos encaixaríamos no seu mundo e que o melhor era nos deixar aqui, no nosso canto, esperando a gente partir para vender a casa e curtir a vida.
O rosto de Ricardo se transformou numa máscara de horror e vergonha. A prova do seu desprezo não estava nas minhas memadoras, mas ali, em tinta e papel, escrita pela sua própria mão. Foi então que anunciei minha decisão. Esta fortuna, disse eu, olhando para o laudo sobre a mesa, não servirá para financiar uma vida de aparências e ingratidão. Ela servirá para honrar a memória de um homem que acreditava no valor do trabalho e da arte. Olhei para Otávio, que me devolveu um olhar de profundo respeito. Toda a propriedade, incluindo os direitos de exploração da fonte, será doada integralmente para a criação da Fundação Mário e Esther, uma instituição que irá financiar jovens artistas de origem humilde, como Otávio um dia foi, e que irá garantir a preservação ambiental de toda a área. A fundação será presidida por ele. O choque no rosto de Ricardo e Sônia era total. Era a aniquilação completa de seus sonhos de riqueza. Quanto a vocês, continuei, e minha voz era uma lâmina de gelo, vocês não receberão um único centavo, nem da terra, nem da exploração da água. Esta casa, quando eu me for, também será doada à fundação para se tornar a primeira sede. Vocês não têm direito a nada, porque vocês abandonaram a única herança que realmente importava, o respeito e a gratidão. Vocês estão, a partir de hoje, formalmente deserdados não apenas do meu testamento, mas da minha vida. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um grito agudo. Sônia se levantou de um salto, o rosto vermelho de fúria. Sua velha louca, ingrata, como ousa, depois de tudo que fizemos por você? Deixamos você vir à festa do seu neto. Nós toleramos você. Esse dinheiro é nosso. É direito do Ricardo. As palavras dela eram um veneno que não me atingia mais. Eram apenas o som da ganância em desespero. Ricardo, ao seu lado, estava paralisado, mudo, o rosto pálido como cera. Ele apenas balbuciava. Não, não, mãe. A senhora não pode fazer isso. Ele não conseguia formar uma frase coerente. O castelo de cartas que era sua vida tinha desmoronado sobre sua cabeça e ele estava soterrado nos escombros. Foi então que Ricardo, finalmente encontrando um resquício de voz, me olhou com os olhos cheios de um desespero patético e perguntou a única coisa que lhe restava. Mãe, por quê? Era a deixa que eu esperava. Olhei fundo nos olhos do estranho que um dia foi meu filho e respondi, com toda a calma e a dor de uma vida inteira contidas em cada sílaba. Na sua festa, Ricardo, vocês me deram um lugar no canto para que eu não atrapalhasse. Agradeço por isso. Foi naquele canto, no silêncio, que eu decidi que o futuro que meu marido e eu construímos com tanto suor não pertenceria a quem nos trata como um estorvo. Levantei-me da minha poltrona. O que para mim foi um esforço, mas que para eles deve ter parecido o erguer de uma rainha, o meu modesto trono. A reunião acabou. Doutor Almeida, por favor, acompanhe meus visitantes até a porta. Virei as costas para eles, um ato de finalidade absoluta, e caminhei lentamente em direção ao meu quarto, sem olhar para trás. Eu não precisava ver suas reações. Podia ouvi-las no silêncio chocado, no soluço de raiva de Sônia, na completa e devastadora derrota que pairava sobre eles. Eu os deixei sozinhos, na minha sala, com a ruína de sua própria arrogância. A justiça não fez barulho. Ela apenas fechou uma porta. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. Do meu quarto, eu ouvi os sons da ruína deles. Não eram gritos altos, mas o som abafado de um choro desesperado de Ricardo, interrompido pelos sussurros venenosos e furiosos de Sônia. Ouvi a palavra advogado, processo, incapaz. Eram as últimas balas no cartucho de quem já perdeu a guerra. Fiquei parada, a mão no batente da porta, sentindo não a vitória, mas o alívio de um peso que eu carreguei por décadas, sendo finalmente retirado das minhas costas. O barulho deles, que antes me oprimia, agora era apenas o eco distante de um passado que não me pertencia mais. Eles não estavam mais na minha casa. Estavam presos na armadilha que construíram com a própria ganância e eu não precisava fazer mais nada além de ouvir o silêncio que viria depois da tempestade. A porta da frente bateu com uma força que fez tremer o retrato de Mário na parede. Ouvi o motor do carro deles, antes um som de arrogância, agora soando como uma fuga desesperada na noite. Quando o barulho se foi, a casa mergulhou num silêncio profundo e curador. Voltei para a sala,
Olhei para o sofá vazio onde eles estiveram sentados e, pela primeira vez em anos, senti que aquele espaço era verdadeiramente meu. Abri as janelas, deixando o ar fresco da noite entrar e levar consigo o último vestígio do perfume caro de Sônia e da amargura de Ricardo. A casa respirou comigo. Não havia mais fantasmas de expectativas não cumpridas, nem a sombra da humilhação. Havia apenas eu, Esther, a dona da minha história, do meu lar e, finalmente, do meu futuro. Na manhã seguinte, o sol que entrou pela janela parecia diferente, mais quente, mais amigo. Fiz meu café, o cheiro enchendo a cozinha, e o ritual simples me trouxe uma paz imensa. Sentei-me na varanda, olhando para minhas samambaias, e a vida parecia ter redescoberto suas cores. Não havia mais a espera ansiosa por um telefonema que nunca vinha, nem a dor surda da rejeição. A solidão que antes me assombrava havia se transformado em uma doce e poderosa solitude. Eu estava sozinha, sim, mas não estava mais desamparada. Pela primeira vez, eu não era a mãe de Ricardo ou a viúva de Mário. Eu era apenas Esther, uma mulher que tinha acabado de reivindicar sua própria vida, e isso era mais valioso do que qualquer fortuna. Doutor Almeida e Otávio me ligaram no fim da tarde, não para falar do passado, mas do futuro. A voz de Otávio estava cheia de uma energia contagiante. Tia Esther, já tenho algumas ideias para o primeiro edital da Fundação. Jovens escultores de cidades pequenas que trabalham com materiais reciclados, exatamente o tipo de gente que seu Mário admiraria. Ouvir aquilo, a semente do nosso legado já brotando, me encheu de uma alegria que o dinheiro jamais poderia comprar. Discutimos os próximos passos, a burocracia, a escolha do conselho. Eu não era mais uma espectadora da minha vida. Eu era a presidente do conselho de um sonho, uma construtora de oportunidades. Meu sacrifício estava sendo transformado não em vingança, mas em criação. Como eu esperava, as tentativas de contato começaram. Primeiro, uma mensagem de Ricardo, cheia de sentimentalismo barato e acusações veladas. Mãe, não sei o que deu na senhora. Sônia está arrasada. Estamos dispostos a perdoar essa sua confusão, mas a senhora precisa reconsiderar. Pense na sua família, no seu neto. Eu li as palavras, sem sentir nada além de um cansaço antigo. Não respondi. Apenas apaguei a mensagem e, com um clique firme, bloqueei o número dele. Não havia mais nada a ser dito. A família da qual ele falava era uma ilusão que ele mesmo destruiu. Minha nova família era o legado que eu estava construindo, um que se baseava em mérito e respeito, não em laços de sangue corroídos pela ingratidão. Sônia foi mais direta. Deixou uma mensagem de voz no meu telefone fixo, a voz sibilando de ódio. Escuta aqui, sua velha egoísta. Você vai se arrepender disso. Nós vamos entrar na justiça, vamos provar que você está senil, que o Otávio te manipulou. Você não vai sair ganhando, esse dinheiro é nosso por direito. Ouvi o recado até o fim, com uma calma que a teria deixado ainda mais furiosa. Depois, simplesmente apaguei a gravação. As ameaças dela eram vazias, o desespero de quem perdeu o controle. Eles podiam tentar o que quisessem. Eu tinha a verdade, um advogado leal e, o mais importante, uma consciência tranquila. O poder deles sobre mim estava morto e enterrado. Na semana seguinte, fiz algo que não fazia há 50 anos. Comprei uma passagem de ônibus, não para um lugar chique, mas para uma pequena cidade no litoral que Mário e eu sempre sonhamos em conhecer. Um dia, Esther, a gente vai sentar naquela areia e não fazer nada, só ouvir o mar, ele costumava dizer. Nós nunca fomos. O dinheiro era sempre para o futuro do Ricardo. Agora, eu iria por nós dois. Arrumei uma mala pequena, com roupas simples, um livro e a foto dele. Ao fechar a porta de casa para ir à rodoviária, senti que não estava fugindo de nada, mas sim correndo ao encontro de uma promessa antiga, ao encontro de mim mesma. A liberdade tinha o cheiro da maresia que eu ainda nem sentia. A notícia sobre a Fundação Mário e Esther começou a circular em alguns jornais de arte e cultura. Otávio deu uma entrevista emocionante, falando sobre a importância de apoiar artistas que vêm de baixo, contando a história de Mário, o pedreiro que amava a beleza, e de Esther, a costureira que teceu sonhos com as próprias mãos. Ele me descreveu não como uma vítima, mas como uma matriarca visionária.
Ler aquelas palavras me fez chorar, mas eram lágrimas de reconhecimento, de dignidade restaurada. Minha história não era mais um segredo de família vergonhoso, mas um exemplo público de que o verdadeiro valor não está no que você tem, mas no que você constrói para os outros. As consequências para eles não demoraram a chegar. Soube por uma prima distante que eles colocaram o apartamento luxuoso à venda. O carro importado desapareceu da garagem. Aparentemente, as dívidas que eles mantinham escondidas sob uma fachada de sucesso vieram à tona com força total. Eles contavam com a minha herança como uma rede de segurança, e eu a puxei debaixo dos pés deles. Não senti alegria com a desgraça deles, apenas a constatação fria de que a justiça, às vezes, é apenas a matemática da vida. Eles colheram exatamente o que plantaram. A arrogância tem um preço alto, e a conta deles finalmente havia chegado, sem descontos ou parcelamentos. No meu primeiro dia no litoral, fui até o cemitério da pequena cidade e encontrei um banco de frente para o mar. Coloquei a foto de Mário ao meu lado. Conseguimos, meu velho, eu disse para o vento. Eu mantive a promessa. A justiça, não a ganância. Fiquei ali por horas, sentindo o sol no meu rosto, ouvindo o barulho das ondas quebrando na areia. Contei a ele sobre a fundação, sobre Otávio, sobre como nosso trabalho duro se transformaria em arte e esperança. Não havia tristeza, apenas uma sensação de missão cumprida, de um ciclo que se fechava da maneira mais bonita e correta possível. Nosso amor, nosso sacrifício, finalmente tinha encontrado seu verdadeiro propósito. Sentei-me na areia, tirei meus sapatos e deixei a água fria tocar meus pés. Olhei para o horizonte infinito, um azul que parecia lavar a alma. Lembrei-me daquela mesa no canto escuro do salão, da sensação de ser invisível. E ali, com o oceano inteiro à minha frente, eu me sentia a pessoa mais visível do mundo. Eu não era mais um objeto empoeirado a ser escondido. Eu era a rocha contra a qual a arrogância deles se quebrou. Eu era a fonte de um novo começo. A herança que eu deixaria não seria de dinheiro para ser gasto em futilidades, mas de dignidade, respeito e a prova de que nunca é tarde demais para reescrever o final da sua própria história. A verdadeira herança não é o que deixamos para as pessoas, mas o que deixamos nelas. Meu filho e minha nora queriam meus bens, mas desprezaram meus valores. Hoje, eles não têm nenhum nem outro. Eu, por outro lado, tenho a paz de ter honrado meu passado e a alegria de ter construído um futuro que fará a diferença na vida de muitos. A justiça pode ser silenciosa, mas seu eco é eterno. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.